nessa noite com a paz do Senhor? Abrimos as nossas Bíblias na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 11. Segundo Coríntios, capítulo 11. Todos acharam, amém? Quem não achou, simplesmente acompanhe. Diz assim, o subtítulo: Paulo continua a sua defesa. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vós tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aperte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus pela oportunidade a qual nós temos hoje de estarmos aqui reunidos nessa noite fria, mas estamos aqui convictos que estaremos participando do corpo do Senhor, que é um privilégio enorme para nós cristãos, é um privilégio para nós estarmos aqui com vida, saúde, porque a graça do Senhor nos alcançou e foi abundada em nossas vidas, e nós tivemos a oportunidade de estarmos aqui nessa noite. Essa palavra a qual nós acabamos de ler trata acerca e a respeito da igreja de Corinto, uma das igrejas mais tribulosas, mais difíceis, com diversidades, com partidos, com muitas coisas que aconteciam naquela igreja, que possivelmente nós poderíamos fazer uma comparação com a igreja em todo, a igreja do Senhor nos dias de hoje. A igreja de Corinto era uma igreja que ficava localizada na Grécia e tinha uns costumes a qual os gregos entoavam, adoravam, gostavam. Eles admiravam muito os filósofos, a qual eles ficavam nas praças debatendo vãs filosofias. Eles ficavam conversando, e acerca desses homens eram eruditos, conhecedores da ciência, da teologia, homens que muitas das vezes se reuniam para falar sobre Deus, sobre astros, sobre as estrelas, falavam acerca das circunstâncias, e eles adoravam ver um bom orador, um bom conhecedor, um bom homem que se dava bem com as palavras, na sua eloquência. E Paulo, a qual nós já sabemos que era antigamente um perseguidor da igreja, dos cristãos, ele se converte, indo para Damasco, quando ele tem um encontro com Deus, naquele caminho para Damasco. Sabemos que a Bíblia diz que ele tem um encontro com Deus, ele fica cego durante 3 dias, e ali ele recebe o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dele, e começa a partir de Damasco a missão de Paulo acerca dos cristãos. A Bíblia diz que após a conversão dele em Damasco, em Gálatas 1:14, vai dizer que ele foi para a Arábia. E ele fica aproximadamente 2 anos na Arábia, região a qual está situado o Monte Horebe, a qual Moisés estava orando, onde a sarça ardia. Ele ficou ali quase 2 anos e meio
aprendendo, ouvindo, conhecimento direcionado pelo próprio Deus. Porque no início da Epístola aos Coríntios, ele vai dizer que o conhecimento que ele teve não foi o conhecimento dado pelos homens, mas sim dado pelo próprio Deus. E ele volta agora para Damasco e começa a pregar o Evangelho. Pois bem, aqui nós vemos em Corinto agora essa divisão acerca de alguns apóstolos que estavam trazendo, infiltrando algumas mensagens, a qual os irmãos de Corinto estavam se voltando agora para esses tais apóstolos, a qual Paulo vai descrever. Paulo vai dizer que essa loucura a qual ele estava pregando, que muitos gregos, muitos corintos estavam dizendo que era loucura, era a pregação da cruz, a pregação do Evangelho, a pregação das boas novas, a qual um homem com conhecimento em grandes filosofias dizia que a pregação do Evangelho era loucura, que não tinha cabimento um homem a qual ser chamado como Messias, morrer na cruz do Calvário para salvar a humanidade. Eles questionavam acerca dessa história, acerca desse fato. E dentro da igreja de Corinto existiam alguns que eram do partido de Apolo, alguns que eram do partido de Cefas, alguns que eram do partido de Paulo, junto com Jesus. Eram homens que estavam divididos acerca do seu conhecimento. E Paulo vai dizer: foi eu, foi Apolo, foi Pedro que morreu por vocês. Paulo estava direcionando aquela igreja, ensinando que era devido reconhecer que Jesus era o único e suficiente Salvador, que somente pela graça e pela misericórdia de Jesus era que poderiam os coríntios alcançar a salvação. E Paulo, ele vai ficar aqui um pouco enraivecido, porque a igreja foi plantada, a igreja foi ensinada acerca dos dons, foi ensinado acerca dos pecados que estavam acontecendo naquela igreja. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 5, vai dizer que tinha um caso de incesto dentro da casa. E ele vai advertir aquele povo. Paulo, com paciência, com delicadeza, simplicidade, ele vai fazer relembrar agora aquela igreja que ele foi um homem a qual zelou, cuidou, tratou, e que agora ele estava vendo aqueles falsos apóstolos entrando sutilmente na igreja. E chega a conversa a Paulo que aqueles irmãos em Corinto agora estavam dando ouvidos a esses tais apóstolos, um termo pejorativo, sarcástico, a qual Paulo se refere a esses homens, porque eles começam agora a infiltrar-se dentro da igreja com grande eloquência, com grande oração nas suas palavras, e estavam fazendo com que aquela igreja de Corinto ficasse satisfeita com a situação a qual eles gostavam, que era uma satisfação de ter eloquência, de ter um conhecimento bem abstrato das situações, da ciência. E Paulo vai advertir eles. Paulo vai dizer: não tenho eu também conhecimento? Não fui eu ensinando vocês como devem se comportar diante da situação? Os coríntios estavam agora perplexos, estavam extasiados acerca daqueles homens que estavam agora entrando na igreja. Eles estavam surpresos com os milagres a qual acontecia dentro da igreja. E aquela igreja agora começa a se moldar com a cultura a qual ali em Corinto estava. E Paulo vai advertir eles, dizendo que é necessário ter a simplicidade, que é necessário ter o zelo, que é necessário ter a boa vontade em estar fazendo a obra do Senhor. Nós vemos nos últimos dias algo parecido com a igreja de Corinto.
Nesses dias a quais Paulo vai descrever, vemos que os apóstolos, eles se autoglorificavam a si mesmos. E Paulo, ele vai ficar enraivecido, como eu já disse. Ele vai ficar nervoso com a situação. Ele vai brigar pelo zelo da doutrina. Ele vai brigar pelo zelo da palavra. E nos dias de hoje nós vemos algo parecido o que estava acontecendo com a igreja de Corinto. Algo mais ou menos assim, onde igreja tal acontece isso, aquilo, igreja B tem milagre, igreja C tem palavra, igreja C tem mais homens eruditos, teólogos, conhecedores, reformadores da palavra, homens que agora vão atribuir a glória não para Deus, mas para si mesmo, homens que vão se esquecer que tudo que acontece na vida é permissão de Deus. E Paulo, ele vai dizer acerca dessa situação que estava acontecendo, que era necessário voltar, reconhecer, fazer uma autorreflexão dentro de si. E Paulo, ele vai fazer uma narração acerca da sua conversão. Ele vai dizer que certa vez, quando ele voltou da Arábia e estava pregando ali em Damasco, durante alguns dias, o governador, ele prende, ou melhor dizendo, ele manda prender Paulo. Ele manda soldados cercarem a cidade de Damasco para prenderem, para pegarem. Aquele que era o perseguidor passou a ser perseguido. Mas os irmãos que estavam junto com Paulo lançam ele sobre um cesto, e ele desce pelas paredes, ele desce num grande cesto, amarrado em uma corda, para fugir daqueles soldados a qual estavam com mandato de prisão para a vida de Paulo. E Paulo vai dizer que a partir desse momento ele pôde reconhecer quem realmente ele era, quem realmente era o Saulo, quem era Paulo, homem conhecedor, homem erudito, homem que foi formado aos pés do grande doutor Gamaliel, fariseu conhecedor da lei, que quando Pedro e João estavam presos por estarem pregando o evangelho, pela segunda vez, Gamaliel, com a sua voz, diz aos fariseus e doutores que era necessário deixar eles irem, porque possivelmente seriam só mais um daqueles que passaram ao longo de Jerusalém falando do Messias. E esse Paulo, que falava mais de 4 idiomas, estava agora sendo perseguido pelos soldados, estava descendo agora dentro de um cesto, e estava reconhecendo quem era realmente Paulo. Paulo, ele olha para dentro de si mesmo e vê que, por mais do que ele tenha o seu grande conhecimento nas letras, na graça, na misericórdia de Deus, ele vê que sem Deus ele não é nada, que sem Deus ele não pode fazer nada. E ele vai dizer isso à igreja de Corinto. Certa vez eu desci dentro de um cesto, eu que era fariseu, conhecedor da lei, zeloso, que cuidava dos princípios, descendo como fugitivo, fugindo. E muitas das vezes nós olhamos para dentro de nós e vamos reconhecer que talvez alguns irmãos e algumas irmãs também entraram dentro de um cesto, onde Deus fez você reconhecer quem é você. Se você não entrou nesse cesto, pode ter certeza que um dia você irá entrar no cesto do reconhecimento, onde você vai olhar para dentro de você e vai reconhecer que somos totalmente dependentes de Deus, que somos totalmente dependentes do Eterno,
Nós podemos ter conhecimento, nós podemos ter riquezas, nós podemos ter casa, carro, mas se nós não tivermos o principal, que é a presença de Deus em nossas vidas, nós não seremos nada. Nós não seremos. E Paulo vai dizer à igreja de Corinto: não se deixe levar por vãs sutilezas, por vãs filosofias. Não se deixe levar, igreja. Não se deixe levar por milagres. Não se deixe se levar por acontecimentos. Procura viver o evangelho da simplicidade, onde o Senhor, Ele tem um encontro com o homem. E muitas das vezes esse encontro, Deus vai fazer você reconhecer, olhar para dentro de si e ver que você é totalmente dependente dEle. É aí onde entra a graça de Deus em nossas vidas. É aí onde a misericórdia de Deus começa a ser renovada em nossas vidas. Onde nós olhamos para dentro de nós e vemos que realmente nós não somos nada. Realmente nós não podemos fazer nada. Se nós não tivermos dentro da posição, dentro dos sonhos de Deus, quem somos nós? E a igreja estava deixando-se levar por tais apóstolos que diziam, que faziam, que aconteciam. E Paulo, ele briga por isso. Esses homens diziam que eram homens enviados por Deus, homens que tinham autorização dos apóstolos em Jerusalém para estarem ministrando a palavra ali na igreja de Corinto. Mas esses tais apóstolos a qual Paulo se refere eram homens que estavam vestidos de ovelha, mas que por dentro eram lobos devoradores, que estavam pregando a apostasia dentro daquela igreja. E Paulo vai dizer: são eles hebreus? Também sou hebreu, da linhagem da tribo de Benjamim. Para quem conhece um pouco de Bíblia sabe que os benjamitas, quando compunham a guerra, eles eram linha de frente, eles ficavam na frente da batalha. E um dos salmos vai dizer: atrás da tribo de Benjamim, ó Israel. Porque os benjamitas, eles iam em combate, eles não tinham medo, porque sabiam que eles estavam lutando pela causa do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia diz que eles eram tão precisos no tiro, que eles chegavam a alcançar a longa distância um fio de cabelo. A precisão era tamanha, grande, que a Bíblia vai descrever os benjamitas dessa forma. E Paulo vai dizer: eu também sou hebreu, da tribo de Benjamim, mas se tenho que glorificar-me de alguma coisa, Paulo vai dizer: eu glorifico-me na tribulação, eu me glorifico na tristeza. Paulo vai dizer que teve cerca de vários naufrágios. Uma certa vez ele foi apedrejado em Listra, outras vezes ele foi encarcerado na prisão, outra vez ele foi picado por uma cobra na ilha de Malta. Algumas pessoas pensaram que era a morte daquele homem estrangeiro, a qual estava brigado com os deuses, mas pelo contrário, um milagre de Deus acontecia na vida de Paulo. Onde ele estava, alguma coisa acontecia, porque o compromisso com ele era com a palavra. Paulo tinha zelo pela sã doutrina, Paulo tinha zelo pelas sagradas escrituras, ao ponto de ele ficar nervoso, enraivecido acerca de homens que diziam ser apóstolos, que estavam pregando a palavra, mas verdadeiramente estavam desvirtuando os irmãos de Corinto. E ele vai dizer: reconheça a igreja de Corinto, quem vocês são, quem eram vocês. Olha para dentro de você, faça uma alta análise. Eu reconheci quando eu desci naquele grande cesto, quando estavam ali em Damasco, quando voltei da Arábia, estavam pregando o Evangelho,
Mas quando eu vi, de repente, já tinham soldados em minha volta querendo me prender, e eu fui descido num cesto, e ali eu pude ver que Deus estava na minha vida. Muitas das vezes Deus, Ele nos coloca dentro de um cesto. Sabia disso, irmãos? Ele te coloca dentro de uma situação para você olhar e ver: realmente, Senhor, eu não sou nada, eu não posso fazer nada, Senhor, nessa situação. Muitas das vezes nós se encontramos dentro do cesto e falamos: e agora, Senhor? E agora, Senhor? A nossa alma começa a clamar de dentro, clamando ao Senhor por misericórdia, clamando por graça, clamando por salvação, clamando hosana. Muitas das vezes vai ser necessário nós entrarmos dentro do cesto. Eu precisei entrar dentro desse cesto. E quando eu entrei dentro desse cesto também, irmãos, eu pude ver que verdadeiramente nós somos totalmente dependentes de Deus. Que por mais que nós tivemos planos, projetos, perspectivas de vida, a resposta final é de Deus. A vontade final é de Deus. O desejo é de Deus. E Paulo vai dizer que ele é ministro de Deus, escravo de Deus, que está sujeito a Deus para realizar as vontades de Deus. Muitas das vezes nós temos que entender que nós estamos dentro de um cesto, para reconhecermos que não adianta nosso emprego, não adianta nosso carro, não adianta nosso poder aquisitivo, econômico, social, não adianta nada disso. Não adianta o maior conhecimento em ciências, não adianta, se nós não tivermos o principal dentro de nós, que é a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, olhando, clamando por nós. Paulo, ele prega isso à igreja de Corinto. Reconheça quem é vocês, irmãos de Corinto, reconheça. Porque se tem alguma coisa que nós devemos se glorificar, é na nossa tristeza, na nossa angústia, na nossa tribulação. Porque quando nós passamos por essa situação, nós reconhecemos quem é Deus em nossa vida. Quem é o Deus que está no controle da sua vida. Quando a adversidade chega, quando a situação, quando nós olhamos e vemos as circunstâncias, somente Deus para fazer um milagre. Somente Deus para pegar na sua mão e falar: filho, levanta que eu estou contigo. Somente Deus para olharmos e ver que realmente nós somos dependentes dEle. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vivemos no século 21, irmãos, onde o Evangelho está sendo distorcido, a mensagem da cruz está ficando de lado, e o triunfalismo está entrando dentro das igrejas. Falsos milagres estão sendo apregoados e multidões estão correndo atrás disso. Pessoas que estão deixando a cruz e buscando somente saciar a sua vontade, o seu desejo, saciar o seu eu. Assim como estava acontecendo na igreja de Corinto, as circunstâncias da cultura grega estavam sendo infiltradas dentro da igreja de Corinto, e eles estavam ficando satisfeitos com aquilo. E Paulo vai dizer: reconheçam quem vocês são, irmãos Corinto, olhem para dentro de vocês e realmente entenda que vós sois dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Deus, irmãos, em todos os instantes. Não deixamos nós ser levados por ventos de doutrinas. Analisamos as Escrituras Sagradas, vivenciamos a palavra de Deus, porque a maior esperança que nós temos, irmãos, é de vida eterna. A mensagem de cruz, ou a mensagem da cruz, ela está ficando para depois. Primeiro nós temos que ser prósperos,
bens saudáveis, viver e comer do melhor aqui nessa terra, depois o céu. E Paulo não vai dizer isso. Paulo não vai dizer isso. Ele vai dizer, assim como a morte veio por um só homem, como foi lido aqui nesta noite, a salvação também veio por um só homem. Assim com esse corpo, ele entra no estado de putrefação, um dia ele irá ser ressuscitado, e ele se revestirá da imortalidade. Paulo, ele vai fazer relembrar a igreja de Corinto, que a maior esperança não era nas circunstâncias e nas situações a qual rodeava a igreja e a cultura grega, não eram as circunstâncias a qual estava sendo apregoada por esses tais apóstolos, a qual Paulo está dizendo: reconheçam, Coríntios, que nós somos dependentes de Deus, que eu também fui dependente de Deus, que eu precisei ter um encontro com Deus, que a simplicidade, ela é a base do Evangelho, que a simplicidade é a estrutura onde nós podemos pisar e calçar. E é necessário nós voltarmos, irmãos, a reconhecer que Ele, somente Ele e por Ele, são todas as coisas em nossa vida. Que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Cristianismo, estilo de vida, vida diferenciada, de santidade, de separação, de renúncia do seu eu, de renúncia do meu eu, de vivemos em comunhão e união, em busca de aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Como Paulo diz que a noiva ela deve ser pura, assim a igreja de Cristo também deve ser pura, e ela se purifica, sabe como? Sabe como a igreja se purifica? Pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus que tira todo o pecado, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo o mal, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário, nós somos purificados, nós somos puros, nós somos, e nós devemos buscar a santidade de Deus, através da nossa vivência em separação, e reconhecemos que o Senhor é sobre todas as coisas poderoso, e se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui nesta noite, pode ter certeza nisso, tenha certeza disso. Se não fosse o Senhor em nossas vidas, nós não estaríamos aqui, mas a graça do Senhor nos alcançou, a sua misericórdia se renovou mais uma vez em nossas vidas. Nós temos a oportunidade de estarmos aqui. Não é só mais um domingo onde eu saio da minha casa e vou ouvir a palavra, vou louvar cânticos, salmos ao Senhor. É mais um domingo onde eu olho para dentro de mim e falo: eu preciso de Deus, eu necessito de Deus, a minha alma clama e chama por Deus, o meu ser chama por Ele. Eu necessito de Ti, Pai, eu necessito da Tua misericórdia, eu necessito da Tua graça abundando a minha vida, eu necessito mais um dia, Senhor, mais um dia do Teu amor na minha vida, eu necessito mais um dia, Senhor, das Tuas mãos no meu lar, eu necessito, Senhor, das Tuas mãos nos meus filhos, no meu filho, na minha filha, eu necessito, Senhor, do Teu amor. Eu necessito, Senhor, dessa graça, Senhor, que é um favor não merecido, Senhor. Eu necessito, Senhor. Por isso que eu estou aqui nessa noite, por isso que você está aqui nessa noite, porque nós somos reconhecedores que sem Deus nós não fazemos nada, que sem o seu amor nós não se locomovemos, nós não andamos, nós não projetamos, e sem a presença dele nós não somos cristãos. Somos apenas eruditos, conhecedores da teologia, mas não conhecemos
Quem é Deus? Quem é o Espírito Santo? Quem é essa graça que nos alcança? Quem é esse Deus ao ponto de entregar o seu Filho pelo amor de mim, pelo amor de você, ao ponto de morrer na cruz do Calvário, pagando o seu pecado, pagando o preço do meu pecado, se fazendo maldito naquela cruz, como Isaías vai dizer. Ele nos amou de tal maneira, irmãos, que muitas das vezes nós nem olhamos para dentro de nós e não reconhecemos o amor que foi feito ali na cruz do Calvário, o amor que foi feito por mim e por você. Mas quando a luta vem, a prova aperta, Deus se esqueceu de mim. Quando as circunstâncias adversas chegam em nossa vida, nós se esquecemos de Deus, nós só questionamos. Não é isso que é Evangelho. Evangelho é reconhecermos que somos seres humanos, que somos templos do Espírito Santo e que dependemos ser santos, santificados, alicerçados na palavra, cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos seguir o dia a dia com Deus. Que o Espírito Santo de Deus ele possa tomar nossas vidas de tal forma, irmãos, ao ponto de nós sermos quebrados por dentro, ao ponto de nossa alma se alegrar tanto, irmãos, que somente lágrimas expressam a felicidade tal a qual o templo está sendo possuído pelo seu autor. Nós devemos voltar a esse Evangelho, a essa comunhão, de se alegrarmos como estamos juntos em união, em um só clamor, prestando culto ao Senhor. Sabemos que nós somos dependentes dEle e que nós necessitamos da Tua graça, da Tua misericórdia, do Seu amor. E em minhas orações sempre oro ao Senhor: Senhor, encha nossas vidas com Teu Espírito, renova nossas forças, Pai, nesses últimos dias a qual nós estamos atravessando. Dai-nos forças, Espírito de Deus, dai-nos força para prosseguirmos, para continuarmos. Se você não reconheceu isso ainda, se você for escolhido de Deus, Ele irá te colocar dentro de um cesto, assim como Ele fez com Paulo, Ele irá fazer com você. E dentro desse cesto você vai olhar para você e vai ver: quem sou eu? Eu sou um dependente de Deus. Assim como tem muitos irmãos aqui, irmãs nessa noite, que já entraram no cesto de Deus, que Deus já fez você olhar para dentro de você e reconhecer quem é você. Que Ele possa nos alcançar com a sua graça, que a sua misericórdia possa vir dia a dia sobre nossas vidas, que o seu calor do seu Espírito Santo possa ser derramado em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Nós devemos buscar. Hoje é noite especial, talvez única em nossas vidas, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Cristo Jesus, onde nós reconhecemos que quem somos nós, onde através de um pão, de um suco de uva, nós simbolizamos o corpo e o sangue de Jesus, que foi derramado em vão. Não foi derramado em vão, foi derramado por você, crente, foi derramado por você, irmã, irmão. Zela por esse sangue, zela por esse corpo, zela pela união, zela pela simplicidade, zela pelo amor, zela pelo Espírito Santo de Deus, chama pelo Espírito Santo de Deus. Fale em línguas estranhas de Deus, fale em línguas, fale, seja cheio do Espírito Santo de Deus, que é isso que nós precisamos, é isso que nós necessitamos, a cada dia mais ser cheios do Espírito Santo de Deus.
E que o Senhor possa cada dia nos alcançar com a sua graça e com a sua misericórdia, fazer de nós ferramentas em suas mãos, instrumentos em suas mãos, e que nós possamos estar zelando pela sã doutrina, pela palavra do Senhor. E nessa noite eu convido você a se fazer uma auto-reflexão para dentro de você. Medita no que você está aqui, nesse ato a qual você está prestes a executar. Medita naquele sangue que foi derramado na cruz. Medita no amor salvífico que o Senhor fez por nós. E que nós possamos reconhecer que nós somos totalmente dependentes dEle. E que for pela sua graça, nós possamos nessa noite sairmos daqui contentes, felizes, porque o Senhor pela sua graça nos alcançou e o seu amor derramou em nossas vidas, e nós voltamos cheios do Espírito Santo de Deus para os nossos lares, para nós estarmos iniciando uma semana cheias do Espírito Santo de Deus, reunidos em um só corpo, participando unicamente e exclusivamente do corpo do Senhor.